Convido a todos a ficar de pé para ouvir o hino de areia. Diamante gastado na serra, lapidada da chuva e do sol. Eis areia docíssima terra, mais formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, é perene lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és um ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és um ninho também de condores. Doces sons de uma flauta inspirada sintetiza a cidade primor. És sereia no brejo encantada, Cujo canto é perigo de amor. Flor do bosque que um brejo circunda, é perene lençol d'água que te inunda. minha terra de agrícolas flores, és um ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és um ninho também de condores. Convido o vereador para ler um trecho bíblico. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores e assistência que nos honra neste momento com sua presença aqui na Câmara e também nas redes sociais. Felicidade do sábio. Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática da justiça e que em seu coração pensa no olhar de Deus, que tudo vê, que repassa em seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás dela, seguindo-lhe as pegadas, e que permanece em suas vias, que olha pelas suas janelas, que escuta a sua porta, que se detém junto à sua casa e que enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sob esse abrigo, ele estabelece seus filhos, e ele mesmo residirá debaixo de seus ramos. Em sua sombra, ele encontra abrigo contra o calor e repousará na sua glória. Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB, da 19ª legislatura. Do expediente do dia, convido o primeiro secretário a fazer a leitura da ata anterior, da sessão anterior. Primeiramente, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Ler aqui a ata
da sessão. A ata da segunda sessão ordinária, realizada no primeiro período de sessão da Câmara Municipal de Areia, no dia 9 de fevereiro de 2023. Ao 9º dia do mês de fevereiro do ano de 2023, às 19h18, reuniram-se ordinariamente os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanilda Honório da Silva, Cláudio Gomes de Lima, Irisvaldo Silva do Nascimento, Edgleide Brito Santos, Maria da Penha Luciano Soares, Nelma Carneiro Cavalcante, João Paulo de Souza Macedo, Gilberto Joventino Paulino e Sérgio dos Santos Silva. Os vereadores Ivane Cassimiro dos Santos e Jefferson de Aguiar Santos apresentaram justificativa, havendo quórum regimental. A senhora presidente declarou em nome de Deus a abertura da sessão e convidou a todos para que ficassem de pé e ouvirem o hino nacional, o hino municipal de Areia. Em seguida, o vereador Cláudio Gomes de Lima fez a leitura de um texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 2. Peço aqui a dispensa do... Senhores vereadores, de acordo com a dispensa, de acordo com o regimento interno, a ata considera-se aprovada. Leitura do projeto de lei número 001/2023. Antes de ler aqui esse projeto, o vereador Sérgio pediu para me justificar, está vindo de João Pessoa, não deu tempo de vir à sessão. Projeto de Lei 001/2023, autor, vereador Cláudio Gomes de Lima. Dispõe sobre a contratação de menor aprendiz no âmbito do município de Areia e da outras providências. Artigo 1. O Programa Jovem Aprendiz Municipal, no âmbito do município de Areia, em conformidade com a Lei Federal número 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que altera a consolidação das leis do trabalho da CLT. 1. O Programa Jovem Aprendiz Municipal será executado diretamente pelo município de Areia e envolve todos os órgãos da administração, direta e indireta do município, por convênio com entidades sem fins lucrativos, que atendam os requisitos dessa lei. 2. Além das entidades envolvidas no parágrafo anterior, o Programa Jovem Aprendiz Municipal destina-se às empresas de pequenos, médio e grande porte que está obrigada a manter a cota mínima de 5% a 15% de jovem aprendiz no âmbito de suas contratações. Artigo 2. Aprendiz é o maior de 14 anos e menor de 18 anos, que celebra contrato de aprendizagem, nos termos definidos nesta lei. Inciso 1. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 2. A idade prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. 3. O programa que se trata desta lei será dirigido a adolescentes e jovens com a idade de 14 anos e 18 anos, oriundos de famílias com renda per capita de até 2 salários mínimos, que estejam cursando ou concluíram a educação básica ou ensino médio, que atende às seguintes condições:
ter concluído ou estar cursando a educação básica ou ensino médio na rede pública municipal ou estadual, regular e supletivo ou especial, ou bolsista integral da rede privada. Não manter qualquer tipo de vínculo empregatício ou de prestação de serviço formal. Comprovar ser residente no município de Areia. Dentre os jovens que atendem os critérios descritos no artigo anterior, terão prioridade aqueles que se encontrem em uma das seguintes condições: sejam provenientes de famílias com baixa renda, que sejam em situação de vulnerabilidade ou exploração de trabalho proibido por lei, pessoas com deficiência, observado o grau de dificuldade e compatibilidade para o exercício das atividades de aprendizagem. Tenham ou estejam cumprindo liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade ou outras medidas sociais educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação vigente, sendo analisado caso a caso por uma equipe do CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E o capítulo 2 dos objetivos. Artigo 3. O Programa Jovem Aprendiz Municipal de Areia tem por objetivo 1. Proporcionar aos aprendizes inscritos em formação técnico-profissional que possibilite a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. 2. Ofertar aos aprendizes condições favoráveis para exercer a aprendizagem profissional e formação pessoal. 3. Estimular a inserção, reinserção e manutenção dos aprendizes no sistema educacional, a fim de garantir seu processo de escolarização. 4. Oportunizar o aprendiz a contribuição no orçamento familiar. 5. Fomentar meios que possibilitem ao aprendiz efetivação do exercício da cidadania. Artigo 4. Para a consecução dos objetivos de que trata a presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio, contrato, acordo, ajuste, termo de parceria ou instrumento semelhante com entidades sociais sediadas neste município ou em outros municípios, como Senai, Sesc e outros que assistem tais jovens, nos termos de decreto da Lei Federal número 9.579/2018, e respeitadas as disposições das legislações existentes. Parágrafo único. Deverá ser firmado um termo específico para cada entidade. Artigo 5. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, não superior a 2 anos, em que o empregado se compromete a assegurar o aprendiz, inscrito em um programa de aprendizagem. Formação técnico-profissional, metódica, compatível com os seus desenvolvimentos físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias e formação. Necessárias a essa formação. Artigo 6. A validade do contrato da aprendizagem pressupõe sua formalização mediante anotação na carteira de trabalho da Previdência Social. Matrícula, frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental ou ensino médio, a inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sobre orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica,
Parágrafo único. Para fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz portador de deficiência mental deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Artigo 7. O contrato de aprendizagem estabelecido por lei, em nenhuma hipótese, implicará vínculo de emprego do aprendiz. Capítulo 4. Da formação do técnico profissional e das entidades qualificadas em formação técnico profissional métodica. Artigo 8. Entende-se por formação técnico profissional métodica para os efeitos do contrato de aprendizagem as atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente do trabalho. Parágrafo único. A formação técnico-profissional métodica de que trata o caput deste artigo realiza-se por programas de aprendizagem organizados e desenvolvidos sob a orientação e responsabilidade de entidades qualificadas em formação técnico-profissional métodica. Artigo 9. A formação técnico-profissional do aprendiz obedecerá os seguintes princípios. 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino fundamental e ensino médio. 2. Horário especial para o exercício das atividades. 3. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Parágrafo único. Ao aprendiz é assegurado o respeito à sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Das entidades qualificadas em formação técnico-profissional métodica. Artigo 10. Consideram-se entidades qualificadas em formação técnico-profissional métodica os serviços nacionais de aprendizagem, assim identificados. A. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. B. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, IFPB. E as escolas técnicas de educação, inclusive os agrotécnicas. As entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivos a assistência ao adolescente e a educação profissional registrada no Conselho Municipal dos Diretores da Criança e do Adolescente. As entidades mencionadas no inciso deste artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Artigo 11. O município de Areia poderá firmar convênios e termos de cooperação com as entidades e escolas de formação técnico profissional para dar e receber apoio no sentido de viabilizar o objetivo presente dessa lei. Das espécies de contratação do aprendiz. Artigo 12. A contratação do aprendiz será efetivada diretamente pelo empregador de instituições e empresas privadas, ou supletivamente pelas entidades sem fins lucrativos, mencionadas no inciso 3 do artigo 10 desta lei. A contratação de aprendiz por intermédio de entidades sem fins lucrativos, para efeito de cumprimento da obrigação estabelecida no caput do artigo 9, somente deverá ser formalizada após a celebração de contrato entre o município e a entidade sem fins lucrativos, no qual, dentre outras obrigações recíprocas, se estabelecerá as seguintes. A entidade sem fins lucrativos, simultaneamente ao desenvolvimento do programa de aprendizagem, assume a condição de empregador,
com todos os ônus dela decorrentes, assinada a carteira de trabalho da Previdência Social do aprendiz e anotando, no espaço destinado às anotações gerais, a informação de que o específico contrato de trabalho decorre de contrato firmado com o empregador para efeito do cumprimento de sua aprendizagem. O estabelecimento assume a obrigação de proporcionar ao aprendiz a experiência prática de formação técnico-profissional métodica a que este será submetido. Artigo 13. A contratação de aprendiz pela administração direta, autárquica e fundacional dá-se-á de forma direta, hipótese em que será realizado processo seletivo através de provas escritas, a ser regulamentado pelo Poder Executivo. A contratação de aprendiz por instituições e empresas privadas dá-se-á de forma direta, ficando, quando o processo seletivo, a critério do empregador. Dos direitos e obrigações, artigo 14. Ao aprendiz será garantido o salário mínimo, hora. Artigo 15. A duração do trabalho do aprendiz não exercerá 6 horas diárias, sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada. Artigo 16. A jornada do aprendiz compreende as horas destinadas a atividades teóricas e práticas, simultâneas ou não, cabendo à entidade qualificada em formação técnico-profissional métodica fixá-las no plano do curso. Artigo 17. O contrato de aprendizagem extingue-se no termo ao ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz. Falta disciplinar grave caracteriza-se por quaisquer das hipóteses, descrita no artigo 482 da CLT. Ausência injustificada à escola que implique perda no ano letivo. A pedido do jovem, 4. A pedido do jovem aprendiz. Artigo 18. As férias do aprendiz devem coincidir preferencialmente com as férias escolares, sendo vedado ao empregador fixar períodos diversos daquele definido no programa de aprendizagem. Artigo 19. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar do Município de Areia serão os órgãos responsáveis por fiscalizar o programa Jovem Aprendiz Municipal, que se refere ao trabalho dos aprendizes adolescentes. Artigo 20. Para o cumprimento do disposto nessa lei, a fim de garantir a implementação do programa Jovem Aprendiz, as despesas decorrentes correrão por conta de dotação orçamentária do municipal, suplementada oportunamente, necessário utilizando-se de critério especial adicional ou suplementar, a ser aberto em época adequada mediante a lei específica. Artigo 21. A contribuição da previdenciária será efetuada em sintonia com o regime geral da Previdência Social, segundo alíquotas estabelecidas para tal regime. Artigo 22. As aulas teóricas do programa de aprendizagem devem ocorrer em ambiente físico adequado ao ensino e com meios didáticos apropriados. Inciso 1. As aulas teóricas podem se dar sob a forma de aulas demonstrativas no ambiente de trabalho, hipótese em que é vedada qualquer atividade laboral do aprendiz, ressalvado o manuseio de materiais, ferramentas, instrumentos assemelhados. Inciso 2. É vedado ao responsável pelo cumprimento de cota de aprendizagem cometer ao aprendiz atividades diversas daquelas previstas no programa de aprendizagem. Artigo 23. As aulas práticas podem ocorrer na própria entidade qualificada em formação técnico-profissional
metódica ou no estabelecimento do contratante ou concedente da experiência prática do aprendiz. Inciso 1. Na hipótese de o ensino prático ocorrer no estabelecimento, o mesmo será supervisionado e monitorado pela entidade ou escola qualificada, em formação do técnico profissional, que acompanhará as atividades do aprendiz no estabelecimento, em conformidade com o programa de aprendizagem. Inciso 2. A entidade responsável pelo programa de aprendizagem fornecerá aos órgãos competentes, quando solicitado, cópia do projeto pedagógico do programa. Artigo 24. Em caso de rescisão contratual, serão devidos apenas os dias trabalhados e não quitados a previdenciário cabível, sendo vedado o pagamento de indenização ou qualquer outra parcela, a qualquer título, do certificado de qualificação do profissional de aprendizagem. Artigo 25. Aos aprendizes que concluem o programa de aprendizagem com aproveitamento, será concedido pela entidade qualificada em formação técnico-profissional metódico certificado que qualifica de qualificação profissional. Parágrafo único. Certificado de qualificação profissional deverá enunciar o título e o perfil profissional para a ocupação na qual o aprendiz foi qualificado. Das disposições finais. Artigo 26. Revogam-se as disposições em contrário à presente lei, entrando em vigor na data de sua publicação. Vereador Cláudio Gomes de Lima. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo incentivar os órgãos da administração pública, direta e indireta, como também as empresas de médio e grande porte, a promover a contratação de menores aprendizes em seu quadro pessoal. Com este incentivo, diversos jovens podem ter a chance de estudar e se profissionalizar, ficando distante das ruas da criminalidade. Jovens com 14 a 18 anos podem aproveitar as oportunidades de trabalho do programa Jovem Aprendiz, oferecido por diversas empresas públicas, privadas em todo o Brasil. O programa é ótimo para jovens em busca de primeiro emprego, principalmente os que buscam um curso de qualificação profissional para iniciar no mercado, tendo não apenas experiência prática, mas também teórica. Portanto, vale destacar que, segundo a definição do ECA, do artigo 62, a aprendizagem é formação técnico-profissional ministrada ao adolescente ou jovem, segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor, implementada por meio de um contrato de aprendizagem. Preparar futuros profissionais é a proposta do programa instituído pela Lei número 10.097 de 2000, que garante a formação técnico-profissional e determina as características desse tipo de contratação. A lei oferece garantias para ambos os lados, tanto para os jovens interessados em iniciar sua vida profissional, quanto para a empresa que irá contratá-lo, oferecendo formação técnica, profissional e remuneração mensal. Além disso, segundo a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, para 83,8% dos jovens aprendizes, o trabalho como aprendiz possibilitou o desenvolvimento profissional após a experiência de 57,8% dos jovens que consideram preparados para atuar no mercado de trabalho e 12,4% se consideram muito preparados. E é a razão disso que apresenta o presente projeto de lei e espero contar com o apoio dos nobres vereadores desta Casa Legislativa.
Requerimento 001/2023. Autor: João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita a limpeza dos pequenos e grandes reservatórios de água do barreiros e açudes nas comunidades. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado ao apelo do Poder Executivo, apelar ao chefe do Poder Executivo Municipal, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido das mesmas providenciar, junto com a Secretaria de Agricultura, a limpeza dos pequenos e grandes reservatórios de água, barreiros e açudes, nas comunidades mais carentes por água. Justificativa. É do conhecimento de todos que ano passado fomos privilegiados com períodos intensos de chuva, onde proporcionou que o volume de água nos reservatórios atingisse um nível máximo, chegando alguns a sangrar. Entretanto, com a estiagem, muitos reservatórios voltaram a ficar praticamente secos, principalmente os de pequeno porte. Portanto, seria de uma importância que fosse realizado os serviços de limpeza, enquanto os mesmos estão com o volume de água baixo, para que, posteriormente, com o período chuvoso, haja a possibilidade de ter mais água nesses reservatórios. Requerimento 002/2023. Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicita a reforma do grupo escolar localizado no sítio Gravatá. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado o apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, Silvia César Faria da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da secretaria competente, a reforma do grupo escolar localizado no sítio Gitó, no sítio Gravatá. A referida justificativa. A referida escola necessita de reparos em sua estrutura, portanto, considero de extrema necessidade que seja realizada uma ampla reforma para recuperar o ambiente escolar. Com isso, entre os reparos mais urgentes, evidência a necessidade de troca de janela, reparo na rede elétrica, retelhamento, entre os outros serviços, que serão importantes para oferecer melhores condições de trabalho aos professores e aprendizado aos alunos. Requerimento 002/2023. Autor: Cláudio Gomes de Lima. Assunto: solicita a restauração da Praça do Trabalho no bairro da Jussara. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado a chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da Secretaria da Infraestrutura, a restauração e ampliação da Praça do Trabalho, localizada no bairro da Jussara. Justificativa. Fui procurado por moradores da redondeza e os mesmos solicitaram que fosse realizada a restauração da Praça do Trabalho, no qual se encontra atualmente com rachaduras e diversas danificações na sua estrutura. A exemplo, os bancos. A Praça do Trabalho é um ponto de encontro e lazer dos moradores da localidade, considerando também como ponto de referência do bairro da Jussara. Logo, a fim de proporcionar um ambiente agradável e de qualidade, requeiro que seja avaliada a possibilidade de restauração e ampliação da mesma, trazendo mais conforto e acessibilidade aos que frequentam o local. Quero justificar aqui a ausência do vereador Dinha, que precisou ir em Campina Grande e não chegou a tempo da sessão. O vereador João Paulo esteve adoentado e não pôde vir à sessão.
Edgleis não chegou a tempo, estava no trabalho e não chegou a tempo de vir à sessão. E o vereador Sérgio, como o vereador já falou, ele foi resolver umas coisas e não chegou a tempo. Ordem do dia. Vamos. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2022. Essa é a emenda positiva, né? Mas já está na pauta, vamos. Mas vamos assim. Valeu. Já entrou com requerimento já? Realmente. Será que sabe? Eu mesmo não. Senhores vereadores estão sugerindo que retire o projeto e retire o requerimento? Como uma coisa está ligada à outra, eu sugiro que continue. Porque agora, se tirar os dois. Entendeu? Porque um está ligado ao outro. Então, vou. Já que está na pauta, eu vou ler, eu não tenho que. Sabe. Se for para tirar os dois, eu retiro. Vai ficar para outra sessão. Sabe que manda? Posso. Para ser votado os dois numa sessão só. Porque um está ligado ao outro. Tem a ver, o requerimento tem tudo a ver com o projeto de lei. Então vai, continua. Proposta de emenda à Lei Orgânica. Se ele se retirar, não tem sessão. Não tem.
fala que não tem coro, então... certo. Senhores vereadores, com a retirada dos senhores vereadores da sessão, eu declaro a sessão encerrada.